Parashá Vaierá, o nome da Parashá. A palavra Vaierá significa eu me revelei. Como no versículo, eu me revelei a Avraham, Yitzhak e Yaakov, com o nome de El Shaddai, mas com meu verdadeiro nome, Adonai, eu não me tornei conhecido a eles. Por que a Torá deu ênfase ao negativo aqui? Que Deus não se revelou aos patriarcas com seu verdadeiro nome. Que lição poderíamos aprender dessa declaração negativa? A redenção do Egito era principalmente uma liberdade espiritual que permitia a um judeu servir a Deus sem interferência de nações pagãs. Claro que a redenção da servidão física não é insignificante, mas, em última análise, a redenção física aconteceu para fazer a redenção espiritual possível. O que é exatamente uma redenção espiritual? O Alter Rebbe explica que esta é a habilidade de servir a Deus com compromisso total, a ponto de uma pessoa não ter interesse para consigo mesma. Torá Or Vaierá 56a. É impossível uma pessoa alcançar este nível sem auxílio. Enquanto a pessoa estiver trabalhando por conta própria, tudo o que ela faz é, no final das contas, uma extensão do seu interesse próprio. Até mesmo se ela decidir se tornar totalmente comprometida com Deus. Isso foi uma decisão pessoal dela. E assim, em última análise, seu interesse pessoal. Para se tornar verdadeiramente comprometida com Deus, a pessoa precisa de auxílio divino. Assim, o êxodo do Egito foi uma verdadeira redenção espiritual, porque envolveu a ajuda divina. Isto, porém, demanda a pergunta. Seguramente os patriarcas também foram privilegiados de receber revelação divina, assim, porque nós ainda precisamos de redenção espiritual do Egito? Então, Deus falou para Moshe: eu me revelei a Avraham, Yitzhak e Yaakov como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e não lhe permiti conhecer-me por meu nome, Adonai. Isto é, somente através de uma revelação do nome, do seu nome, que representa Deus e como ele transcende todos os limites. É possível que uma pessoa se torne verdadeiramente comprometida a Deus além dos limites de seu interesse pessoal. Assim também será com a verdadeira e completa redenção, quando nós seremos genuinamente sinceros, livres para servir a Deus, pois a terra estará cheia de conhecimento de Hashem, como a água cobre o mar. Isaías 11, 9. Baseado em Likutei Sirot, volume 31, página 23. Continuação do diálogo entre Deus e Moshe. Deus falou a Moshe e lhe disse: eu sou Deus. Eu me revelei a Avraham, Yitzhak e Yaakov como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas com meu verdadeiro nome, Adonai, não me tornei conhecido a eles. Eu também fiz minha aliança com eles ao lhe dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, onde eles viveram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quem os egípcios estão retendo como escravos. Eu também lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas: eu sou Deus, e eu tirarei vocês do trabalho forçado no Egito e salvarei vocês da escravidão deles. Eu redimirei vocês com o braço estendido e com grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como um povo
e eu serei para vocês como um Deus, e vocês saberão que eu sou Deus, o Deus de vocês, aquele que está tirando vocês de sobre o jugo dos egípcios. Eu trarei vocês para a terra com referência à qual eu ergui minha mão, jurando que eu a daria a Abraão, Isaac e Jacó. Eu a darei a vocês como uma herança. Eu sou Deus. Moshe relatou isso aos filhos de Israel, mas eles não mais ouviram, graças ao espírito curto, quebrado deles e ao trabalho duro. Deus falou a Moshe dizendo: vá, fale ao faraó, rei do Egito, para que ele mande que os filhos de Israel partam de sua terra. Moshe falou perante Deus: se mesmo os filhos de Israel não me ouviram, como posso esperar que o faraó me ouça? E eu tenho lábios obstruídos. Moshe e Arão são escolhidos como redentores. Deus falou para Moshe e Arão. Ele lhes deu instruções com respeito aos filhos de Israel e ao faraó, rei do Egito, de modo a habilitá-los a tirar os filhos de Israel do Egito. Estes são os cabeças de suas famílias, da casa de seus pais. Os filhos de Reuven, o primogênito de Israel, Hanor, Falu, Hetzron e Carmi. Estas são as famílias de Reuven. Os filhos de Shimon, Yemuel, Yamin, Orat, Yahim, Tsorá e Shaul, filho da mulher cananita. Estas são as famílias de Shimon. Esses são os nomes dos filhos de Levi, de acordo com a ordem de nascimento: Gershom, Keat e Merari. Os anos de vida de Levi foram 137. Os filhos de Gershom eram Levni e Shimi, de acordo com suas famílias. Os filhos de Keat, Amram, Itzchar, Hevron e Uziel. Os anos de vida de Keat foram 133 anos. Os filhos de Merari, Mahli, Mushi. Estas são as famílias de Levi, de acordo com a ordem de nascimento. Amram casou-se com sua tia Yocheved, e ela gerou-lhe Arão e Moshe. E foram os anos de vida de Amram 137 anos. Os filhos de Itzchar, Cora, Nefeg e Zihri. Os filhos de Uziel, Mishael, Eltzafan e Sitri. Arão casou-se com Elisheva, filha de Aminadav, a irmã de Nachshon. Ela gerou-lhe Nadav e Aviú, Elazar e Itamar. Os filhos de Cora eram Assir, Elcaná e Aviasaf. Essas são as famílias de Corahitas. Elazar, o filho de Arão, casou-se com uma filha de Putiel, e ela gerou-lhe Pinhas. Os acima são os cabeças dos clãs levitas de acordo com suas famílias. Estes são Arão e Moshe mencionados acima, a quem Deus disse: tirem os filhos de Israel da terra do Egito, de acordo com suas legiões tribais. Eles são aqueles que, seguindo as suas instruções, falarão ao faraó, rei do Egito, com finalidade de tirar os filhos de Israel do Egito. Ambos, Moshe e Arão, cumpriram a missão juntos. Foi no dia em que Deus falou a Moshe na terra do Egito. Deus falou a Moshe e disse: eu sou Deus, diga ao faraó, rei do Egito, tudo que estou lhe dizendo. Deus promete endurecer o coração do faraó. Moshe disse perante Deus: mas eu tenho lábios bloqueados. Como o faraó prestará atenção em mim? Deus disse a Moshe: observe, eu lhe farei como um mestre de pragas e tortura
sobre o faraó, e seu irmão Aron será seu intérprete. Você deve anunciar tudo que lhe ordeno ao faraó, e seu irmão Aron o relatará ao faraó. Ele então mandará os filhos de Israel deixarem sua terra. Eu endurecerei o coração de faraó, pois assim terei a oportunidade de proliferar meus milagres e maravilhas na terra do Egito. Por isso o faraó não ouvirá vocês. Mas então eu mostrarei minha mão contra o Egito para lhes golpear, e eu tirarei minhas legiões do Egito. Meu povo, os filhos de Israel, foram fora do Egito com grandes atos de julgamento. Quando eu estender minha mão sobre os egípcios e trouxer os filhos de Israel do meio deles, o Egito saberá que eu sou Deus. Moshe e Arão assim fizeram. Eles fizeram exatamente como Deus lhe tinha instruído. Quando eles falaram ao faraó, Moshe tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade. Arão executa um milagre perante o faraó. Deus disse a Moshe e Arão, dizendo: quando o faraó falar a vocês, dizendo, provem vocês que são mensageiros de um poder maior com um milagre, você, Moshe, deve dizer a Arão, então, tome seu cajado e o atire diante do faraó. Ele se tornará uma serpente. Moshe e Arão vieram para o faraó e lhes fizeram exatamente como Deus tinha ordenado. Arão lançou seu cajado diante do faraó e diante de seus servos. Ele virou uma serpente. O faraó também convocou seus sábios e magos. Os feiticeiros foram capazes de fazer a mesma coisa com seus encantamentos. Quando cada um deles atirou seu cajado, os cajados todos viraram serpentes. O cajado de Arão, então, voltou-se a ser cajado e engoliu seus cajados, as serpentes. Mas o coração do faraó tornou-se duro e ele não lhe ouviu, como Deus havia predito. A primeira praga. O Nilo se transforma em sangue. Deus disse a Moshe: o coração do faraó está pesado e ele se recusa a deixar o povo sair. Vá ao faraó pela manhã, quando ele sai para a água, permaneça de encontro a ele, na margem do Nilo. Leve em sua mão o cajado que foi transformado em serpente. Diga-lhe: Deus, o Deus dos hebreus, enviou-me a você com a mensagem: envia meu povo para que eles me sirvam no deserto. Até agora você não o ouviu. Deus agora diz: através disso você saberá que eu sou Deus. Eu golpearei a água do Nilo com o cajado que está em minha mão, e ele transformar-se-á em sangue. O peixe no Nilo morrerá, e o rio tornar-se-á fétido. Os egípcios vão se exaurir tentando encontrar uma forma de beber água do Nilo. Deus disse a Moshe: diga a Arão, tome seu cajado e estenda sua mão sobre as águas do Egito, sobre seus rios, seus canais, seus reservatórios e todo lugar em que a água é mantida, e transformar-se-ão em sangue. Haverá sangue através de toda a terra do Egito, até em barris de madeira e recipientes de pedra. Moshe e Arão fizeram exatamente como Deus tinha instruído. Arão segurou o cajado e então golpeou a água do Nilo perante os olhos do faraó e de seus servos, e toda a água do Nilo foi transformada em sangue. O peixe no Nilo morreu, e o rio se tornou tão fétido que os egípcios não foram mais capazes de beber a água do Nilo. Havia sangue por toda a terra do Egito.
Contudo, quando os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo efeito com seus encantamentos, isso causou que o coração do faraó se endureceu. Ele não prestou atenção a Moshe e Arão, como Deus tinha dito. O faraó voltou-lhes as costas e foi para sua casa. Ele não pôs seu coração nisto em nenhum dos milagres. Os egípcios cavavam em volta do Nilo por água potável, desde que não podiam beber a água do Nilo. 7 dias se completaram depois que Deus golpeou o rio. A segunda praga, infestação de rãs. Deus disse a Moshe: vá ao faraó e diga-lhes: isto é o que Deus disse. Envie meu povo para que possa me servir. Se você recusar deixá-lo sair, golpearei todos os seus territórios com rãs. O Nilo fervilhará de rãs, e quando elas emergirem do rio, então estarão em seus palácios, em seu quarto de dormir, em sua cama, nas casas de seus serviçais e de seu povo, e até em seus fornos e tigelas de barro. As rãs irão para os intestinos de vocês, seu povo e seus servos. Deus disse a Moshe: diga a Arão, aponte o cajado em sua mão para os rios, canais, reservatórios, e faça rãs emergirem sobre a terra do Egito. Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e a rã emergiu, que se multiplicou e cobriu a terra do Egito. Os feiticeiros foram capazes de produzir o mesmo efeito com seus encantamentos, fazendo as rãs emergirem sobre a terra do Egito. Faraó convocou Moshe e Arão e disse-lhes: rezem a Deus para que ele retire as rãs de mim e do meu povo. Eu deixarei o povo de Israel sair e sacrificar a Deus. Experimente e me teste, Moshe respondeu. Exatamente quando deverei rezar por você, seus servos e seu povo, para que as rãs partam de vocês e de seus lares, permanecendo somente no rio? Faraó disse: peça hoje para que as rãs sejam eliminadas amanhã. Será como você diz, respondeu Moshe. Você então saberá que não há ninguém como Deus, nosso Deus. As rãs partirão de você, assim como de sua casa, seus servos e seu povo. Elas permanecerão somente no Nilo. Moshe e Arão deixaram o faraó, e imediatamente Moshe clamou a Deus com referência às rãs que ele tinha trazido sobre o faraó. Deus agiu assim como Moshe tinha dito, e as rãs nas casas, pátios e campos morreram. Os egípcios as juntaram em várias pilhas, e a terra cheirou mal. Faraó viu que tinha havido um repouso. Ele continuou a endurecer seu coração e não ouviu conforme Deus tinha dito. A terceira praga, infestação de piolhos. Deus disse a Moshe: diga a Arão, empunhe seu cajado e golpeie o pó da terra, e ele transformar-se-á em piolhos sobre todo o Egito. Eles fizeram isso. Arão estendeu sua mão com seu cajado e golpeou o pó da terra. Uma rastejante massa de piolho apareceu sobre homem e animal. Através de todo o Egito, o pó tinha se transformado em piolho. Os feiticeiros tentaram produzir piolho com seus encantamentos de outro lugar, mas eles não puderam. Os piolhos atacaram homem e animal, e o dedo de Deus e não magia, disseram os feiticeiros do faraó
Mas o coração do faraó se endureceu e ele não os ouviu, como Deus tinha dito. A quarta praga. Animais nocivos trazem destruição. Deus disse a Moshe: levante cedo pela manhã e se apresente ao faraó quando ele sair para a água. Diga-lhe, isto é o que Deus disse: envia meu povo para me servir. Se você não enviar meu povo, eu enviarei uma mistura de animais nocivos, cobras e escorpiões sobre você, seus servos, seu povo e sua casa. As casas do Egito e até o chão sobre o qual elas estão ficarão cheias com uma mistura de animais nocivos, cobras e escorpiões. Nesse dia eu separarei a terra de Goshen, onde meu povo permanece, de modo que não haverá nenhuma criatura nociva ali. Você então saberá que eu sou Deus, e meus decretos mantêm-se aqui na terra. Eu trarei salvação desta praga a meu povo, que fará uma distinção entre meu povo e seu povo. Esse milagre ocorrerá amanhã. Deus fez isso, e uma grande mistura de animais ferozes, cobras e escorpiões, atacou o palácio do faraó, as casas de seus servos. Através de todo o Egito, a terra foi devastada pela mistura de animais nocivos, cobras e escorpiões. O faraó convocou Moshe e Arão e disse: vão e sacrifique ao Deus de vocês, mas façam aqui nessa terra. Moshe disse: isso dificilmente seria apropriado, pois o que nós sacrificaremos ao Eterno, nosso Deus, é deidade, divindade dos egípcios. Poderíamos sacrificar a deidade dos egípcios diante de seus olhos sem que eles nos apedrejassem? Deixe-nos ir em uma jornada de 3 dias ao deserto. Lá nós teremos possibilidade de sacrificar a Deus, nosso Deus, juntamente como ele nos disser. Eu os enviarei, disse o faraó, desde que vocês não vão muito longe. Vocês podem sacrificar a Deus, o Deus de vocês, no deserto, mas rezem por mim. Mas rezem por mim. Moshe respondeu: quando eu deixar a sua presença, eu rezarei a Deus. A mistura de animais ferozes sairá do faraó, de seus servos e de seu povo amanhã. Mas que o faraó não continue a agir de forma que nos zombem de novo, recusando permitir que o povo sacrifique a Deus. Moshe deixou a presença do faraó e rezou a Deus. Fazendo de acordo com a palavra de Moshe, Deus fez a mistura de criaturas deixar o faraó, seus servos e seu povo. Nenhuma só permaneceu. Mas, dessa vez, de novo, o faraó endureceu seu coração e ele não enviou o povo. A quinta praga: morte do gado por epidemia. Deus disse a Moshe: vá ao faraó e diga-lhe: isto é o que Deus, o Deus dos hebreus, disse: envia meu povo para me servir. Pois se você recusar deixá-lo sair e continuar lhes retendo, a mão de Deus será dirigida contra seu gado no campo. Os cavalos, jumentos, camelo, gado e rebanhos morrerão de uma epidemia muito severa. Deus fará uma distinção entre o gado de Israel e o do Egito. Nenhum só animal pertencente aos israelitas morrerá. Deus fixou um tempo e anunciou: amanhã Deus golpeará a terra com isso. No dia seguinte, Deus fez isso, e todo o gado do Egito morreu. Do gado dos israelitas, no entanto, nenhum só foi afetado. Faraó mandou mensageiros para ver
e descobriu que dentre o gado dos israelitas nenhum só tinha morrido. Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo sair. A sexta praga, erupção de furúnculos. Deus disse a Moshe e Arão: tomem para si punhado de fuligem de fornalha, e Moshe deverá tirá-los ao céu diante dos olhos do Faraó. Ela assentará como pó sobre todo o Egito e causará furúnculos eruptivos em bolhas sobre homem ou animal em toda a terra do Egito. Eles tomaram a fuligem da fornalha e permaneceram diante do Faraó. Moshe atirou-os ao céu, e ela causou furúnculos que rompiam em bolhas em homens e animais. Os feiticeiros não puderam permanecer perante o Faraó por causa dos furúnculos, pois os furúnculos tinham atacado os feiticeiros e todo o Egito. Deus endureceu o coração do Faraó e ele não ouviu a eles, como Deus tinha dito a Moshe. A sétima praga, granizo mata homens e animais. Deus disse a Moshe: levante-se cedo pela manhã e apresente-se ao Faraó, dizendo-lhe: isto é o que Deus dos Hebreus, disse: envie meu povo para me servir, pois dessa vez eu estou enviando a praga, que é equivalente a todas as minhas pragas, sobre seu coração, sobre os de seus servos e seu povo, de modo que você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra, disse o Eterno. Pois agora eu poderia ter esticado a minha mão, matando-lhe e ao seu povo com epidemia, e você teria sido eliminado da terra. O único motivo por eu tê-lo deixado sobreviver foi para mostrar-lhe minha força, de modo que meu nome seja anunciado sobre toda a terra. Se você ainda reprimir meu povo, recusando-se a enviá-lo, eu trarei um granizo muito pesado, e amanhã, nunca houve antes no Egito como este granizo, desde o dia em que ele foi fundado até agora. Agora envie para abrigar seu rebanho e tudo mais que você tem no campo. O granizo cairá e qualquer pessoa ou animal que permanecer no campo e não se abrigar nas casas morrerá. Aqueles servos do Faraó que temeram a palavra de Deus fizeram seus escravos e gados abrigarem-se nas casas. Mas aqueles que não deram atenção à palavra de Deus, deixando seus escravos e gado no campo, Deus disse a Moshe: estenda sua mão em direção aos céus, e cairá granizo através de todo o Egito, sobre homem, animal e em todas as plantas no campo e em toda a terra do Egito. Moshe apontou seu cajado para o céu, e Deus fez trovejar e chover granizo, com fogo atingindo a terra. Deus então fez chover granizo na terra do Egito. Havia granizo com fogo queimando dentro das pedras de granizo. Ela era extremamente pesada, diferente de qualquer coisa que a terra do Egito tivesse experimentado desde que se tornou uma nação. Por toda a terra do Egito, o granizo golpeou tudo que estava no campo, homem e animal, toda a vegetação do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Goshen, onde os israelitas viviam, não houve granizo. O Faraó enviou mensageiros e convocou Moshe e Arão. Ele lhes disse: eu pequei dessa vez. Deus é justo. E eu e meu povo somos os perversos. Rezem a Deus e deixem que os trovões e granizo de Deus, que já caíram, sejam bastante. Eu os enviarei e vocês não mais ficarão aqui. Moshe lhe disse: quando eu sair da cidade,
Estenderei minha mão a Deus. O trovão então parará, e não haverá mais granizo, para que você saiba que toda a terra pertence a Deus. Eu sei que você e seus servos ainda não temem a Deus, o Todo-Poderoso. O linho e a cevada foram destruídos, uma vez que a cevada estava madura e o linho estava duro em sua haste. Mas o trigo e o centeio não foram destruídos, já que eles brotam mais tarde. Moshe deixou a presença do faraó para fora da cidade e estendeu sua mão para Deus. O trovão e o granizo cessaram e a chuva não alcançou a terra. O faraó viu que a chuva, o granizo e o trovão cessaram. Ele continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e seus servos. O coração do faraó se fortaleceu e ele não deixou os israelitas saírem conforme Deus tinha dito através de Moshe. Aqui termina a Parashá Vayera.